Você já se perguntou o que acontece quando um jornalista experiente, acostumado a relatar as mais duras realidades sem pestanejar, encontra uma história que quebra todas as suas defesas emocionais? Prepare-se para conhecer o momento que transformou César Tralli de apenas um âncora respeitado em um homem completamente diferente, tocado por uma experiência que mudaria não apenas sua carreira, mas toda sua perspectiva sobre a vida. Esta é uma história real, documentada e verificada, que vai tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou possível. Era uma manhã fria em São Paulo, dessas típicas do inverno paulistano, em que o céu parece pesar sobre os arranha-céus. E até o vento que corta as avenidas soa cansado e melancólico. César Tralli caminhava pelos corredores intermináveis de um hospital público lotado, preparado mentalmente para mais uma reportagem sobre filas quilométricas, descaso governamental e abandono social. Sua equipe de câmera registrava metodicamente tudo. Macas amontoadas nos corredores como carros em um ferro velho, mães exaustas dormitando em cadeiras de plástico quebradas, médicos correndo de um lado para outro como guerreiros sem armas, suficientes para vencer uma batalha impossível. Ele já tinha visto aquele cenário desolador tantas vezes ao longo de sua carreira que acreditava estar completamente blindado contra qualquer tipo de emoção. Afinal, um jornalista experiente precisa manter a objetividade, a frieza profissional, a capacidade de relatar os fatos sem se deixar abalar pela dor alheia. Mas naquele dia específico, algo quebrou sua armadura emocional de forma irreversível e definitiva. No meio do corredor principal, encostado em uma parede descascada e úmida, um menino extremamente magro, de pele pálida como papel e olhos enormes que pareciam ocupar metade do rosto, o observava em silêncio absoluto. Usava uma touca de lã surrada e desbotada que mal conseguia esconder a completa falta de cabelos. Nos braços franzinos, apertava contra o peito um caderno velho e maltratado, com a capa rasgada e páginas amareladas, como se fosse um escudo, protetor contra todo o sofrimento ao seu redor. Tralli se aproximou lentamente, com aquela postura profissional que havia desenvolvido ao longo dos anos, pensando que ouviria mais um pedido desesperado de ajuda, mais um desabafo carregado de dor, ou talvez apenas o silêncio resignado de quem já perdeu toda a esperança. Mas o que o garoto disse com uma voz fraca, porém determinada, mudou tudo para sempre. Senhor Tralli, meu sonho é ser jornalista, igual ao senhor. O mundo literalmente parou. O barulho constante do hospital, as conversas dos médicos, o choro das crianças, tudo se transformou em um silêncio ensurdecedor. Aquela frase simples atravessou todas as camadas de proteção emocional que Tralli havia construído ao longo de décadas e cravou diretamente no coração do âncora, que tantas vezes anunciou tragédias nacionais sem deixar a voz tremer sequer. 1 milímetro. O menino se chamava Daniel, tinha apenas 11 anos de idade e carregava no corpo frágil todas as marcas visíveis da batalha feroz contra um câncer agressivo e implacável. Mas nos olhos fundos e cansados havia uma chama viva, ardente, brilhante, impossível de ignorar ou esquecer. Era como se toda a força vital que o corpo não conseguia mais sustentar tivesse se concentrado naquele olhar determinado e cheio de sonhos. Ele mostrava o caderno com orgulho infantil, revelando páginas cheias de rabiscos cuidadosos, manchetes, mal escritas, mas cheias de intenção, entrevistas improvisadas com enfermeiros pacientes, anotações sobre o clima e pequenas observações sobre a vida hospitalar. Eu anoto tudo o que acontece aqui, explicou Daniel com dificuldade, mas com uma determinação que fazia o ar pesado do corredor vibrar de emoção pura. As notícias daqui do hospital, o que eu vejo todos os dias, até como está o tempo lá fora. Quero contar histórias importantes, igual você faz na televisão. As palavras saíam devagar, entrecortadas pela respiração difícil, mas carregadas de uma paixão genuína que poucos adultos conseguem manter viva.
Daniel falava sobre jornalismo, com a mesma empolgação que outras crianças falam sobre futebol ou videogames. Para ele, cada dia no hospital era uma oportunidade de observar, anotar e tentar entender o mundo complexo ao seu redor. Trali se abaixou lentamente, sentindo as pernas tremerem de uma forma que nunca havia experimentado em décadas de carreira. O jornalista sério, sempre impecavelmente vestido e de postura irrepreensível, agora se encontrava ajoelhado no chão frio de um hospital, olhando diretamente nos olhos de uma criança que pedia apenas uma chance de sonhar, uma oportunidade de acreditar que o futuro ainda era possível. Com a voz embargada pela emoção que não conseguia mais controlar, Trali fez uma promessa que ecoaria em sua alma para sempre, mudando completamente o rumo de sua vida pessoal e profissional. Eu vou voltar aqui, Daniel. Vou trazer uma câmera profissional só para você. Nós vamos gravar a sua primeira entrevista juntos e você vai me mostrar como é ser repórter deste hospital. O sorriso que se abriu no rosto pálido do menino foi como um raio de sol penetrando através das nuvens mais densas de uma tempestade. Era um sorriso que iluminava não apenas seu rosto, mas todo o corredor sombrio e carregado de tristeza. Daniel abraçou Trali com uma força surpreendente para alguém tão frágil, como quem segura não apenas um repórter famoso, mas uma esperança concreta, um futuro possível, uma ponte entre seus sonhos e a realidade. Nos dias seguintes, Trali não conseguia tirar Daniel da cabeça. Durante as reuniões de pauta, enquanto apresentava o jornal, em casa com a família, a imagem daquele menino corajoso o perseguia constantemente. Ele começou a planejar secretamente como faria aquela entrevista especial, pensando em perguntas que pudessem fazer Daniel se sentir um verdadeiro jornalista, imaginando como seria emocionante ver os olhos do garoto brilharem diante de uma câmera profissional. Mas o destino, cruel e implacável como sempre, tinha outros planos. Apenas 5 dias após aquele encontro transformador, o telefone de Trali tocou com uma notícia que chegou como um soco direto no estômago. Daniel havia falecido durante a madrugada. Sua pequena batalha contra o câncer havia chegado ao fim. Não houve tempo para a entrevista prometida. Não houve gravação especial. Não houve câmera profissional. Houve apenas o silêncio ensurdecedor de uma promessa quebrada pelo tempo implacável e pela crueldade de uma doença que não escolhe idade para atacar. Trali chorou, como não chorava há décadas. Chorou como um homem comum, não como o âncora respeitado que era conhecido por manter a compostura em qualquer situação. Pela primeira vez em anos, não havia teleprompter para guiá-lo, nem câmeras para impressionar, nem estúdio com luzes perfeitas. Havia apenas o vazio absoluto, a dor crua da perda e um caderno deixado para trás como único testemunho de um sonho interrompido. A mãe de Daniel, uma mulher simples e trabalhadora, que havia passado meses dormindo em cadeiras de hospital, entregou pessoalmente o caderno para Trali. Nas páginas amareladas e manchadas, escritas com letra trêmula, mas cheia de determinação, estavam frases que cortavam a alma como lâminas afiadas. Quero ser jornalista para minha mãe ter orgulho de mim. Hoje doeu muito, mas eu sorri para a enfermeira. Um dia vou apresentar o jornal e falar sobre coisas importantes. Quero que as pessoas saibam que criança doente também tem sonhos. Aquelas linhas rabiscadas se transformaram simultaneamente em faca e cura. Trali não podia devolver a vida a Daniel. Essa era uma realidade dolorosa e imutável. Mas podia manter o sonho dele vivo, pulsante, real e transformador. Em silêncio, sem alarde, sem buscar publicidade ou reconhecimento, começou a visitar regularmente a família do menino. Levava comida, ajudava com as contas que se acumulavam, mas principalmente ouvia. Ouvia a mãe contar, entre lágrimas e sorrisos nostálgicos, como Daniel imitava perfeitamente a voz dele diante da televisão velha do quarto. Como o menino repetia,
Bordões famosos do jornalismo, como ensaiava apresentações imaginárias usando um cabo de vassoura como microfone, como dizia com convicção absoluta que queria ter a mesma seriedade e credibilidade do Tralli. Essas conversas se tornaram uma espécie de terapia para ambos, um espaço sagrado onde a memória de Daniel permanecia viva e vibrante. Foi durante uma dessas visitas, observando outros cadernos que Daniel havia enchido de anotações ao longo de seus meses no hospital, que nasceu uma ideia revolucionária. Um projeto secreto, sem câmeras, sem emissora, sem publicidade ou interesse comercial. Tralli decidiu que começaria a distribuir cadernos, gravadores simples e canetas para todas as crianças internadas em hospitais públicos de São Paulo. A proposta era simples, mas profundamente transformadora. Incentivar cada uma delas a escrever, a registrar seu dia, seus pensamentos, seus medos e esperanças, a se tornar repórter da própria vida. Não se tratava de um projeto assistencialista comum, mas de uma revolução silenciosa que dava voz e protagonismo a quem normalmente é apenas objeto de pena ou estatística médica. As primeiras histórias que começaram a surgir eram de uma intensidade emocional avassaladora. Crianças de 6, 7, 8 anos escrevendo relatos que muitos adultos não teriam coragem de produzir. Hoje senti muita dor, mas ganhei um abraço da enfermeira Maria, e isso me fez esquecer tudo por alguns minutos. Meu sonho é voltar a brincar, na rua com meus amigos e comer o bolo de chocolate da minha avó. Quero que minha mãe sorria de verdade, mesmo se eu não estiver mais aqui para ver. Cada palavra era um testemunho de resistência, cada frase uma lição de vida que nem os melhores manuais de jornalismo ou filosofia poderiam ensinar. Tralli descobriu que havia encontrado a fonte mais pura e genuína de notícias que já existiu. O coração humano em sua forma mais autêntica, despido de máscaras sociais, pretensões ou medos do julgamento alheio. Uma menina de 9 anos, internada há 3 meses com uma doença rara, escreveu um relato que Tralli guardou como tesouro. Descobri hoje que ser corajosa não significa não ter medo. Significa ter muito medo e fazer as coisas mesmo assim. Quando a enfermeira vem aplicar a injeção, eu fecho os olhos e penso que sou uma repórter investigando uma história muito importante. A dor vira parte da aventura. Um garoto de 10 anos, que havia perdido uma perna em um acidente, anotou com letra caprichada: "Minha perna não voltou, mas meus sonhos continuaram inteiros. Hoje entrevistei o médico sobre como funciona uma prótese. Vou escrever uma matéria sobre crianças que são diferentes, mas continuam sendo crianças." Acho que essa é uma notícia importante que ninguém conta na televisão. Essas anotações se transformaram em uma espécie de redação invisível, guardada cuidadosamente por Tralli em sua casa. Para ele, não eram simples rabiscos de crianças doentes. Eram gritos de esperança, manifestos de resistência, provas irrefutáveis de que, mesmo em meio à dor mais profunda e às circunstâncias mais adversas, sempre havia voz, sempre havia vida, sempre havia jornalismo puro e verdadeiro acontecendo. Meses se passaram e o projeto cresceu silenciosamente, como uma semente plantada em solo fértil. Crianças de hospitais de toda a grande São Paulo começaram a receber os kits de jornalismo mirim. O material era simples: um caderno resistente, canetas coloridas, um gravador básico e uma cartinha explicando que elas eram repórteres especiais, responsáveis por contar suas próprias histórias. Algumas dessas pequenas jornalistas melhoraram e levaram seus cadernos para casa, continuando a descrever sobre a vida fora do hospital. Outras partiram, mas deixaram suas histórias como legado, eterno para quem ficou. Cada relato era uma pequena obra-prima de coragem e determinação, um documento histórico sobre a capacidade humana de encontrar luz, mesmo na escuridão mais densa. Uma adolescente de 15 anos, internada com câncer nos ossos, produziu uma série de reportagens sobre a rotina hospitalar que impressionou até médicos experientes.
Ela entrevistava outros pacientes, investigava o funcionamento dos equipamentos, questionava procedimentos e escrevia análises profundas sobre o sistema de saúde brasileiro. Seus textos tinham uma maturidade e uma perspicacidade que muitos jornalistas profissionais invejavam. Hoje entrevistei Dona Rosa, que está aqui há 2 meses esperando uma cirurgia. Ela me contou que tem 7 netos e que prometeu para cada um deles que ia voltar para casa. Perguntei se ela tinha medo, e ela disse que medo todo mundo tem, mas esperança é mais forte. Acho que essa é a manchete de hoje. Esperança é mais forte que medo. Trali lia cada história com o coração apertado e, ao mesmo tempo, transbordando de orgulho. Essas crianças estavam fazendo jornalismo da forma mais pura possível, contando verdades, dando voz aos esquecidos, investigando as indizentes realidade ao seu redor e transformando dor em narrativa, sofrimento em arte, medo em coragem. O projeto continuou crescendo discretamente. Enfermeiros começaram a relatar que as crianças que participavam da iniciativa apresentavam melhoras no humor e na disposição para o tratamento. Médicos notaram que muitas dessas pequenas jornalistas desenvolviam uma postura mais ativa e questionadora, fazendo perguntas inteligentes sobre seus tratamentos e demonstrando maior engajamento no processo de cura. Psicólogos hospitalares observaram que a atividade de escrever funcionava como uma poderosa terapia, ajudando as crianças a processar suas emoções e a encontrar significado em suas experiências. Uma psicóloga do Hospital das Clínicas procurou Frali para relatar um caso extraordinário. Uma menina de 8 anos, que havia chegado completamente apática e recusava qualquer tipo de tratamento, transformou-se completamente após receber seu kit de jornalismo. Ela começou a entrevistar médicos sobre sua doença, a investigar como funcionavam os remédios e a escrever reportagens detalhadas sobre cada etapa de seu tratamento. Doutor, a senhora pode me explicar por que meu cabelo caiu? Quero escrever uma matéria sobre isso para outras crianças que vão passar pelo mesmo tratamento não ficarem assustadas. A menina havia se tornado uma pequena especialista em sua própria condição, transformando o medo do desconhecido em curiosidade jornalística. Trali percebeu que estava testemunhando algo muito maior do que havia imaginado inicialmente. Não se tratava apenas de dar voz às crianças hospitalizadas, mas de revolucionar a forma como elas encaravam sua própria situação. Ao se tornarem repórteres de suas próprias vidas, elas deixavam de ser vítimas passivas para se tornarem protagonistas ativas de suas narrativas. Um garoto de 12 anos, internado com uma doença crônica que exigia tratamento prolongado, desenvolveu uma verdadeira investigação jornalística sobre o desperdício de comida no hospital. Ele documentou quantos pratos voltavam intocados para a cozinha, entrevistou nutricionistas sobre a importância da alimentação no processo de cura e propôs soluções práticas para o problema. Descobri que 40% da comida do hospital vai para o lixo todos os dias. Isso é muito triste porque tem gente passando fome na rua. Conversei com a cozinheira e ela disse que as crianças não comem porque a comida não tem gosto bom. Acho que se fizessem comida mais gostosa, menos comida seria desperdiçada. Esta é minha proposta como repórter investigativo. O relatório do menino chegou às mãos da administração hospitalar e resultou em mudanças concretas no cardápio e na forma de preparo das refeições. Pela primeira vez na história da instituição, uma criança paciente havia influenciado diretamente políticas administrativas através de seu trabalho jornalístico. Histórias como essa se multiplicavam diariamente. Uma adolescente de 14 anos criou um jornal mural para seu andar, onde publicava entrevistas com outros pacientes, dicas de como lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos e até uma sessão de horóscopo humorística. O jornal se tornou leitura obrigatória para pacientes, familiares e funcionários. Outro menino de 10 anos desenvolveu uma série de reportagens sobre os profissionais do hospital, revelando as histórias pessoais por trás dos uniformes.
Ele descobriu que a faxineira do seu andar havia sido professora antes de trabalhar no hospital, que um dos seguranças escrevia poesias nas horas vagas e que a recepcionista do térreo falava 4 idiomas. Todo mundo aqui tem uma história. Interessante, escreveu ele. Não são só pessoas que trabalham no hospital. São pessoas com sonhos, medos, famílias e histórias para contar. Acho que isso é importante para quem está internado saber. Não estamos sozinhos aqui. Trali guardava, religiosamente, cada caderno, cada gravação, cada desenho que acompanhava os textos. Sua casa havia se transformado em um arquivo vivo da resistência infantil, um museu da coragem em sua forma mais pura. Ele catalogava as histórias por temas: superação, amizade, medo, esperança, família, sonhos, descobertas médicas, críticas ao sistema de saúde. Uma das histórias que mais o impactou foi escrita por uma menina de 7 anos que estava internada há 4 meses. Ela havia criado um personagem fictício, uma boneca jornalista chamada Esperança, e escrevia as aventuras dessa boneca pelos corredores do hospital. Hoje, a Esperança descobriu que no quarto 205 tem uma vovó que chora toda noite porque sente saudade dos netos. A Esperança foi lá e pediu para a enfermeira ligar para os netos da vovó. Eles fizeram uma videochamada e a vovó parou de chorar. A Esperança acha que às vezes ser jornalista é ajudar as pessoas a se conectarem. A história da boneca Esperança se espalhou pelo hospital e outras crianças começaram a criar seus próprios personagens jornalistas. Surgiu o Corajoso, um urso de pelúcia que investigava os melhores lugares para brincar no hospital. Apareceu a Curiosa, uma boneca que fazia perguntas difíceis para os médicos. Nasceu o Sorriso, um palhaço de pano que entrevistava crianças sobre o que as fazia felizes mesmo estando doentes. O projeto havia evoluído para algo que nem Trali conseguia mais controlar ou prever. As crianças estavam criando uma verdadeira rede de comunicação alternativa dentro dos hospitais, trocando informações, apoiando-se mutuamente e desenvolvendo uma cultura própria de resistência através da narrativa. Um episódio particularmente marcante aconteceu quando uma menina de 9 anos, internada com uma doença rara, conseguiu localizar, através de suas investigações jornalísticas, outras 3 crianças no Brasil que tinham a mesma condição. Ela havia entrevistado médicos, pesquisado na internet da biblioteca do hospital e criado uma rede de contatos que resultou na formação de um grupo de apoio entre as famílias. Descobri que não sou a única criança no Brasil com essa doença. Tem a Laura em Porto Alegre, o João no Rio de Janeiro e a Ana em Recife. Consegui o contato das famílias deles e agora nossas mães conversam pelo WhatsApp. Acho que isso é jornalismo investigativo de verdade. Encontrar pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. A reportagem da menina foi publicada em um blog que Trali havia criado secretamente para divulgar as melhores histórias das crianças jornalistas. O blog, chamado Pequenos Repórteres, Grandes Histórias, começou a receber milhares de acessos diários. Médicos de todo o país começaram a entrar em contato, pedindo para implementar o projeto em seus hospitais. Mas Trali mantinha tudo em sigilo absoluto. Nem sua própria emissora sabia do projeto. Ele financiava tudo com recursos próprios, visitava os hospitais em seus dias de folga e mantinha contato com as famílias através de um telefone pessoal que havia comprado especificamente para essa finalidade. A razão do sigilo era simples. Ele não queria que o projeto se transformasse em marketing pessoal ou em oportunidade de promoção profissional. Aquilo era sagrado. Era sua forma de honrar a memória de Daniel e de cumprir a promessa que havia feito. Não se tratava de caridade ou filantropia, mas de revolução silenciosa, de transformação genuína da realidade através do poder da narrativa. Uma noite, após terminar a apresentação do jornal, Trali recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo do projeto. Era a mãe de Daniel,
ligando para contar que havia encontrado mais cadernos do filho escondidos debaixo da cama. Cadernos que continham não apenas anotações sobre a vida hospitalar, mas um verdadeiro manual de jornalismo infantil que Daniel havia criado. Como fazer uma boa pergunta? Sempre pergunte por quê, como e o que a pessoa sente. Como escrever uma notícia? Comece contando o que aconteceu. Depois explique por que é importante. Como entrevistar alguém? Olhe nos olhos da pessoa e escute de verdade o que ela está dizendo. Como ser um bom jornalista? Sempre conte a verdade, mesmo quando ela dói. Daniel havia criado, aos 11 anos e em meio ao tratamento de câncer, um guia prático de jornalismo que muitas faculdades de comunicação poderiam adotar. Suas observações eram profundas, suas técnicas eram eficazes e sua ética era irrepreensível. Tralli percebeu que estava diante de um material didático extraordinário, produzido por alguém que nunca havia pisado em uma redação, mas que compreendia a essência do jornalismo melhor que muitos profissionais experientes. Com a autorização emocionada da mãe de Daniel, Tralli decidiu transformar as anotações do menino em um verdadeiro manual de jornalismo para crianças. Ele digitalizou cada página, organizou o conteúdo por temas e criou ilustrações baseadas nos desenhos originais de Daniel. O Manual do Pequeno Jornalista. Daniel se tornou a base teórica do projeto, que agora se espalhava por dezenas de hospitais. Manual continha seções sobre ética jornalística adaptada para crianças, técnicas de entrevista para situações hospitalares, dicas de como transformar experiências difíceis em narrativas esperançosas e até orientações sobre como lidar com fontes sensíveis, como outros pacientes em situação delicada. Quando você for entrevistar uma criança que está triste, primeiro seja amigo dela. Pergunte sobre coisas boas. Qual é a comida preferida? Qual é o desenho que mais gosta? Se tem bichinho de estimação. Só depois, se ela quiser falar, pergunte sobre a doença. Lembre-se, todo mundo tem coisas boas para contar, mesmo quando está doente. As orientações de Daniel revelavam uma sensibilidade e uma maturidade emocional extraordinárias. Ele havia compreendido, intuitivamente, princípios fundamentais do jornalismo humanizado que muitos profissionais levam anos para desenvolver. O projeto continuou crescendo organicamente. Universidades de jornalismo começaram a estudar o fenômeno dos pequenos repórteres hospitalares. Pesquisadores da área de psicologia pediátrica iniciaram estudos sobre os benefícios terapêuticos da atividade jornalística para crianças em tratamento médico. Hospitais de outros países solicitaram orientações para implementar programas similares. Mas, para Tralli, o mais importante continuavam sendo as histórias individuais, os momentos de transformação pessoal que ele testemunhava diariamente. Como a menina de 6 anos que havia chegado ao hospital sem conseguir falar devido ao trauma da doença e que, após 3 semanas escrevendo em seu caderno de repórter, voltou a se comunicar normalmente. Ou o garoto de 13 anos que estava revoltado com sua condição e agredia enfermeiros, mas que se acalmou completamente após começar a investigar e escrever sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde. Sua primeira matéria se chamava "Por que os enfermeiros às vezes parecem bravos?", uma investigação sobre o cansaço dos heróis de branco. Descobri que a enfermeira que eu achava má, na verdade estava trabalhando há 12 horas seguidas, porque uma colega ficou doente. Ela não estava brava comigo. Estava cansada de tanto cuidar de todo mundo. Agora eu entendo que às vezes as pessoas não são más, só estão precisando de um pouco de compreensão. Cada história dessas representava uma pequena revolução pessoal, uma transformação de perspectiva que ia muito além do jornalismo. As crianças estavam aprendendo empatia, desenvolvendo o senso crítico, exercitando a curiosidade intelectual e, principalmente, descobrindo que suas vozes tinham poder e importância. 3 anos após o encontro com Daniel, Tralli havia acumulado mais de 1000 histórias escritas por crianças hospitalizadas,
Algumas eram relatos simples do dia a dia, outras eram investigações complexas sobre o funcionamento do sistema de saúde. Havia entrevistas emocionantes, reportagens técnicas, crônicas humorísticas e até editoriais opinativos sobre políticas públicas de saúde. Uma adolescente de 16 anos, internada com uma doença autoimune, havia produzido uma série de reportagens sobre os direitos dos pacientes pediátricos que chamou a atenção de advogados especializados em direito médico. Seus textos eram tecnicamente precisos, legalmente fundamentados e emocionalmente impactantes. Muitas crianças não sabem que têm direito de entender o que está acontecendo com elas. Os médicos às vezes falam difícil demais ou conversam só com os pais. Mas nós também queremos saber o que está acontecendo no nosso próprio corpo. Esta é uma questão de direitos humanos que precisa ser discutida. A reportagem da adolescente resultou na criação de um protocolo de comunicação, mais inclusiva em vários hospitais, garantindo que as informações médicas fossem sempre explicadas de forma adequada à idade e ao nível de compreensão de cada paciente. E todas as noites, quando terminava um jornal ao vivo, quando as luzes do estúdio se apagavam e o silêncio tomava conta do ambiente, Trali fechava os olhos e lembrava do abraço de Daniel naquele corredor frio de hospital. Em silêncio, repetia para si mesmo as palavras que se tornaram seu mantra pessoal, sua oração diária, sua forma de manter viva a conexão com o menino que mudou sua vida para sempre. Promessa cumprida, meu pequeno repórter. Porque Daniel, não, havia morrido. Ele vivia em cada criança que segurava uma caneta com esperança renovada, em cada história escrita com lágrimas de coragem, em cada sonho que se recusava a ser enterrado junto com a dor. O menino que queria ser jornalista havia se tornado o maior professor de jornalismo que Trali já teve, o mentor mais sábio, o exemplo mais puro de como a profissão deveria ser exercida. O projeto dos pequenos repórteres se tornou um movimento silencioso, mas poderoso. Uma revolução que acontecia longe dos holofotes, nos corredores de hospitais, nos quartos de internação, nas salas de espera onde crianças corajosas transformavam dor em narrativa, medo em curiosidade, sofrimento em arte. Anos depois, quando, perguntado sobre o momento mais marcante de sua carreira, Trali não fala de entrevistas exclusivas com presidentes da República, não menciona coberturas históricas de eventos nacionais, não se refere a prêmios jornalísticos ou reconhecimentos profissionais. Ele fala de um corredor de hospital, de um caderno rasgado, de olhos brilhantes em um rosto pálido e de um abraço que mudou sua vida para sempre. Porque às vezes as maiores notícias não estão nos estúdios climatizados ou nas manchetes de primeira página. Estão nos corações que se recusam a parar de bater, mesmo quando tudo parece perdido. Estão nas vozes pequenas que insistem em contar grandes verdades. Estão nos sonhos que sobrevivem às piores tempestades e continuam brilhando como faróis na escuridão. Esta história nos ensina que o verdadeiro jornalismo não está apenas em relatar fatos com precisão técnica ou em conquistar audiência, com manchetes sensacionalistas. Está em tocar vidas de forma genuína, em dar voz aos que foram silenciados pela sociedade, em transformar dor coletiva em esperança compartilhada e em descobrir que promessas aparentemente quebradas podem se transformar nos legados mais duradouros e transformadores. Daniel pode ter partido fisicamente, mas sua história continua sendo escrita todos os dias, em cada criança que descobre que sua voz importa e tem valor, que seus sonhos merecem ser perseguidos independentemente das circunstâncias, e que mesmo nas situações mais difíceis e aparentemente desesperadoras, sempre há uma história digna de ser contada, sempre há uma verdade esperando para ser revelada, sempre há esperança brotando onde menos se espera encontrá-la. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, se você sentiu a mesma emoção que eu senti ao conhecer o legado extraordinário de Daniel e o projeto transformador de Cesar Trali,
Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer o poder revolucionário de uma simples promessa cumprida de forma diferente do planejado. E se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais que mostram o lado mais humano, emocionante e inspirador da vida. Porque cada história que compartilhamos é uma forma concreta de manter viva na memória daqueles que nos ensinam que sonhar nunca é em vão, que a coragem pode florescer nos lugares mais improváveis e que o verdadeiro jornalismo acontece sempre que alguém decide contar a verdade com o coração aberto.